A guerra na Ucrânia se tornou uma luta multifacetada. Pokrovsk, na frente oriental, Kherson e Zaporizhia, no sul, e Kursk, do outro lado da fronteira, são os epicentros do conflito. A ampliação do cenário bélico se transformou em um pesadelo para a Rússia. As autoridades militares russas transferiram tropas da linha de frente para Kursk na esperança de intervir na incursão de Kursk. Os ucranianos que queriam transformar essa situação em uma oportunidade aumentaram a pressão sobre a linha de frente. Na última semana, houve sucessos surpreendentes, especialmente no eixo sul. A Guarda Nacional Ucraniana desempenhou um papel fundamental nesses sucessos. Então, o que está acontecendo no campo de batalha e qual é o impacto desses sucessos ucranianos sobre o exército russo? Vamos dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo no eixo sul. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos dar um curtir para receber mais conteúdos e nos apoiar. A Guarda Nacional da 11ª Brigada, que leva o nome de Mikhailo Hrushevsky, está segurando as tropas russas na direção de Kherson e Zaporizhia. Durante a semana, as unidades de reconhecimento aéreo da brigada realizaram 75 ataques com fogo contra posições, material militar e pessoal do exército russo. A artilharia da brigada realizou mais de 20 ataques. Os ataques destruíram dezenas de postos de observação e concentrações de pessoal do exército russo, pontos de tiro, armas, veículos blindados e depósitos de munição. Oleksandr Pivnenko, comandante da Guarda Nacional Ucraniana, deu detalhes e mostrou um vídeo dos feridos. Nas imagens capturadas pelas câmeras térmicas do veículo aéreo não tripulado, o equipamento russo destruído não passou despercebido. Ao mesmo tempo, nas imagens era possível ver soldados russos tentando escapar dos drones que carregavam explosivos. No entanto, sabe-se que esses soldados não tiveram sucesso. As unidades de reconhecimento aéreo destruíram 23 postos de observação, 11 veículos blindados, 8 compostos de BC, 7 antenas de comunicação, 3 armas D-30, 12 alojamentos militares e 5 tipos diferentes de UAV como resultado de 75 impactos de fogo. As unidades de artilharia da 11ª Brigada também desferiram golpes nas tropas russas, especialmente na região de Kherson. Foram eliminadas 12 posições de artilharia e 5 armas e posições de combate russas. Acreditamos que esse golpe ao exército russo terá um grande impacto, porque o número de baixas do exército russo é atualizado diariamente e as perdas estão aumentando. A redução significativa do equipamento russo pode desempenhar um papel importante na configuração do futuro da guerra na Ucrânia. O esgotamento das tropas mais novas e capazes, aliado à crescente dependência de modelos mais antigos, sugere que a eficácia militar da Rússia em campo pode se enfraquecer. Isso destaca os desafios mais amplos de manter uma campanha militar prolongada, especialmente quando se depende de recursos limitados e de equipamentos obsoletos. Mas as perdas no exército russo não se limitam às capacidades militares. Nas últimas 24 horas, 1.250 soldados russos foram liquidados, elevando o número total de baixas para mais de 646 mil. Nesse contexto, a Rússia está tomando várias medidas para reforçar suas fileiras militares. Entre elas estão a oferta de incentivos econômicos e a emissão de avisos eletrônicos de recrutamento. Isso faz parte de uma estratégia mais ampla do Kremlin para aumentar discretamente suas forças armadas sem desencadear o descontentamento social visto em mobilizações anteriores. A decisão do presidente Vladimir Putin de adicionar 180 mil soldados em 2024, elevando o total para 1.500.000 até o final do ano, é o último passo desse plano. Mas a realidade dos esforços de recrutamento da Rússia revela uma situação mais problemática, em que o país está lutando para manter o esforço de guerra em meio a um alto número de baixas, escassez de equipamentos e um apoio público cada vez menor à guerra. O decreto do presidente Putin de janeiro de 2024 para expandir o exército russo segue medidas semelhantes em 2022 e 2023.
quando o número de tropas aumentou em 12,5% e 14,7%, respectivamente. Essas expansões anteriores foram respostas diretas às crescentes exigências da guerra na Ucrânia, onde as forças russas enfrentaram perdas significativas, tanto em termos de pessoal quanto de equipamentos. Algumas estimativas sugerem que as baixas russas, incluindo mortos e feridos graves, podem superar 200 mil. Essas perdas afetaram profundamente a preparação para o combate do exército russo, especialmente na Ucrânia, onde a contraofensiva ucraniana continua pressionando as tropas russas. A ampliação de 2024, que visa adicionar 180 mil soldados para atingir um total de 1.500.000, pretende resolver a escassez de efetivos. No entanto, relatórios independentes mostram que a Rússia tem dificuldades para cumprir suas metas de recrutamento. Enquanto o governo solicitou 540 mil novos voluntários em 2023, o número real se aproximou mais de 345 mil. Essa diferença no recrutamento reflete os desafios contínuos que a Rússia enfrenta para manter sua força militar, especialmente considerando as altas taxas de baixas na guerra. Uma das principais estratégias da Rússia para atrair novos recrutas é o uso de incentivos econômicos. No início da guerra, o Kremlin oferecia aos recrutas até 1 milhão de rublos como bônus de alistamento. Para muitos russos, especialmente os vindos de regiões economicamente desfavorecidas, isso representava uma quantia significativa de dinheiro. E nas primeiras fases da campanha de recrutamento, houve um número considerável de voluntários. Mas à medida que a guerra se prolongava e as realidades do serviço militar, como os longos períodos de deslocamento, as altas taxas de baixas e a falta de equipamento adequado, se tornavam mais evidentes, esse incentivo econômico perdeu eficácia. No meio de 2023, o Kremlin aumentou o bônus de alistamento para 195 mil rublos e o elevou novamente para 400 mil rublos em 2024. No entanto, o número de novos recrutas continuou abaixo do esperado. Muitos dos que inicialmente foram motivados pelo benefício econômico já se alistaram, o que reduz o número de recrutas potenciais. Além disso, para os mais abastados, as quantias oferecidas pelo governo não são suficientes para cobrir os riscos associados ao serviço militar. Isso criou um problema demográfico significativo no exército russo. Relatórios mostram que a idade média dos novos recrutas já supera os 40 anos. Isso gera preocupações sobre a preparação física desses soldados mais velhos, especialmente nas duras condições de combate moderno. De acordo com os relatórios, alguns voluntários morreram não por ferimentos de combate, mas por problemas de saúde persistentes agravados pelas difíceis condições da linha de frente. Diante desses desafios de recrutamento, a Rússia introduziu um novo sistema de notificação militar eletrônica, cuja entrada em vigor está prevista para 1º de novembro de 2024. Esse sistema representa uma mudança significativa em relação ao tradicional sistema de recrutamento em papel, no qual a Rússia confiou por décadas. Anteriormente, os avisos de alistamento eram entregues em pessoa, o que permitia que potenciais recrutas evitassem a convocação e fugissem do serviço. No entanto, com o novo sistema digital, uma vez que o aviso de alistamento é enviado eletronicamente, ele é considerado recebido 7 dias depois, independentemente de a pessoa aceitá-lo ou não. A mudança para o serviço militar obrigatório digital faz parte de um esforço de modernização mais amplo do governo russo para simplificar o processo de recrutamento e reduzir a evasão do serviço. Ao digitalizar o sistema de recrutamento, o Kremlin pode emitir avisos de convocação de forma mais eficiente, e as pessoas que não comparecerem à junta militar dentro de 20 dias após o recebimento de um aviso enfrentarão sanções significativas. Essas sanções incluem restrições de viagem, limitações na compra e venda de propriedades e restrições em transações financeiras, como abrir um negócio ou solicitar um empréstimo. Os críticos do novo sistema argumentam que ele equivale a uma mobilização encoberta e permite ao governo aumentar discretamente o número de tropas sem causar o tipo de agitação pública que ocorreu durante a mobilização de setembro de 2022.
Naquela época, mais de 300 mil homens fugiram da Rússia para evitar o recrutamento, causando caos nas fronteiras e desencadeando protestos generalizados. Por outro lado, o sistema de recrutamento digital permite que o governo convoque pessoas para o serviço militar de uma maneira que provavelmente causará menos pânico ou resistência em massa. A cautela com que aborda o recrutamento reflete o reconhecimento da possibilidade de distúrbios sociais. A mobilização de setembro de 2022, na qual mais de 300 mil homens foram convocados, provocou protestos significativos em toda a Rússia. Muitos jovens fugiram para países vizinhos como o Cazaquistão e a Geórgia para evitar o alistamento, resultando em longas filas nas fronteiras e na relutância da população em apoiar a guerra. Em resposta a essa reação, o governo russo tentou evitar anúncios de mobilização pública em larga escala, optando por uma abordagem gradual de recrutamento por meio de notificações digitais e sanções econômicas. No entanto, essa estratégia tem seus próprios riscos. À medida que o número de homens recrutados discretamente aumenta, pode crescer o descontentamento público, especialmente entre aqueles que sentem que estão sendo forçados a servir sem as grandes recompensas econômicas oferecidas aos voluntários anteriores. O presidente russo Vladimir Putin está em uma encruzilhada. O líder russo enfrenta uma decisão difícil. Acredita-se que nos próximos meses, o Kremlin terá que declarar uma nova mobilização ou encerrar a guerra. Enquanto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua, Moscou luta para manter seu foco militar. Enquanto Vladimir Putin tenta recrutar novas tropas para lutar na Ucrânia, há relatos de que a Rússia pode decidir novas mobilizações para combater o fracasso de sua estratégia militar. Como se recorda, os aliados ocidentais indicaram que esperam uma nova onda de mobilizações na Rússia. O líder russo Vladimir Putin enfrenta uma situação crítica de carne de canhão. Os esforços do Kremlin para recrutar tropas e reforçar suas defesas contra a Ucrânia estão em andamento. Moscou tem sido incapaz de manter seu ímpeto na guerra, que já dura mais de 2 anos contra Kiev. A invasão causou muitas baixas à Rússia. Com a mais recente ofensiva ucraniana, o exército russo sofreu perdas enormes. A grave escassez de mão de obra na linha de frente da Ucrânia está forçando o Kremlin a gastar cada vez mais dinheiro em pagamentos pontuais aos soldados. No entanto, cada vez menos pessoas estão dispostas a se unir à guerra contra a Ucrânia. Isso deixa as autoridades russas diante de uma escolha muito desagradável, escreve o blogueiro russo El Murid. Ele afirma que o dinheiro não funciona quando se trata de recrutamento. Em um futuro muito próximo, as regiões não conseguirão cumprir os planos do Kremlin de reunir carne de canhão. Isso significa que Putin terá que escolher entre 2 opções muito desagradáveis para ele. Vladimir Putin pode ter que tomar novas decisões em uma situação desesperadora, enquanto todas as suas esperanças se desvanecem. A guerra continua indo mal para os russos. O fato de o presidente ucraniano Zelensky ter gerido muito bem as expectativas ao longo da guerra e de que o impulso tático e operacional tenha se inclinado a favor da Ucrânia, levou o exército russo a um estado de exaustão. Como resultado, embora os ataques da Rússia contra a Ucrânia continuem, eles não duram muito. Além disso, a operação das Forças Armadas ucranianas na região de Kursk mudou completamente o equilíbrio para a Rússia. Após 3 semanas de combates, a Rússia ainda luta para expulsar as forças ucranianas da região de Kursk. Trata-se de uma resposta surpreendentemente lenta e discreta à primeira invasão de seu território desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo depende da mão de obra e das prioridades russas. Com a maior parte de suas forças militares operando intensamente dentro da Ucrânia, o Kremlin parece não ter reservas suficientes para repelir as forças de Kiev. Observadores afirmam que a Rússia não dispõe de recursos coordenados suficientes para perseguir as forças ucranianas em Kursk. Os esforços de Moscou para combater a nova ofensiva ucraniana parecem se limitar ao envio de tropas de toda a Rússia, incluindo algumas milícias e forças irregulares. Até a invasão de Kursk, Putin evitou enviar conscritos para a guerra para evitar uma reação pública. Os jovens soldados recrutados para um ano de serviço obrigatório serviram longe da linha de frente, e aqueles que foram designados para vigiar a fronteira na região de Kursk
tornaram-se presas fáceis para as unidades mecanizadas de infantaria ucranianas, experientes em combate. Centenas deles foram capturados e 115 foram trocados por tropas ucranianas durante o fim de semana. Comentadores afirmam que Putin também hesita em convocar mais reservistas por medo da instabilidade interna, como aconteceu em 2022, quando ele ordenou uma mobilização impopular de 300 mil soldados em resposta a um contra-ataque ucraniano. Centenas de milhares fugiram da Rússia para evitar serem enviados para a guerra. Desde então, o Kremlin reforçou suas forças na Ucrânia com voluntários relativamente bem pagos, mas o fluxo de recrutas diminuiu nos últimos meses. Seriam necessários dezenas de milhares de soldados para expulsar completamente as forças ucranianas, estimadas em 10 mil, que usam as densas florestas da região como cobertura. A Rússia, claramente carente de recursos para uma operação dessa magnitude, ainda não conseguiu impedir que a Ucrânia continue avançando. Como resultado, o Kremlin lançou uma campanha secreta de informação em resposta à queda na popularidade de Putin. De acordo com dados de sociólogos do Kremlin, a avaliação do ditador russo caiu para o nível mais baixo pela primeira vez desde novembro de 2022, quando ocorreu uma mobilização parcial na Federação Russa. As campanhas sociológicas controladas pelo Kremlin confirmaram uma leve queda na popularidade de Putin após o início da ofensiva das Forças Armadas Ucranianas na região de Kursk. Segundo o Instituto Americano para o Estudo da Guerra, a publicação de dados sobre a ligeira queda na popularidade do ditador russo pode ser sinal de uma tentativa dos estrategistas políticos do Kremlin de mitigar as consequências do descontentamento dos cidadãos russos com o sucesso da operação. A confiança em Putin caiu muito mais do que mostram as manipuladas pesquisas das instituições sociológicas estatais, que tentam criar uma aparência de objetividade. Dizem que os russos estão insatisfeitos, mas continuam confiando em seu líder, apesar dos recentes fracassos. E SDLW caracteriza isso como uma campanha de informação encoberta para reduzir a insatisfação da sociedade russa com as ações de seu líder. De fato, segundo os resultados de uma pesquisa realizada pela Fundação para a Opinião Pública, em 25 de agosto, 28% dos entrevistados expressaram insatisfação com o desempenho das autoridades no último mês. Em 11 de agosto e 28 de julho, esse nível de descontentamento dos russos era de 25% e 18%, respectivamente. Cabe destacar que os cidadãos da Federação Russa não expressavam um nível tão alto de insatisfação com Putin e seu entorno desde novembro de 2022, quando ocorreu na Rússia a chamada mobilização parcial. De acordo com outra pesquisa realizada pelo Centro Estatal de Pesquisa de Opinião Pública, a avaliação pessoal de Putin caiu 3,5% entre 12 e 18 de agosto, de 77,1% para 73,6%. Mesmo segundo sociólogos a serviço de Putin, esta é uma queda recorde desde o início da guerra em larga escala. Segundo o OS, de 19 a 25 de agosto, o apoio a Putin caiu 1,8% para 72%. Comentando essa tendência, os analistas do ISDU Bebelby observam que as pesquisas de opinião estatais russas não indicam um descontentamento particularmente acentuado e não são um reflexo confiável do verdadeiro estado de espírito da sociedade russa. É provável que o Kremlin espere que o reconhecimento limitado da insatisfação com as ações de Putin o ajude a se proteger de acusações de desprezo pelo interesse público e preocupações com a ofensiva contra a Ucrânia. Afinal, a entrada das forças armadas ucranianas na região de Kursk abalou o cálculo básico da Rússia. Não apenas os políticos ocidentais, especialistas e o público em geral estão debatendo como a guerra na Ucrânia deve terminar, mas as mesmas conversas estão ocorrendo na Rússia. A maioria das elites russas acreditava que a Rússia não deveria e provavelmente não poderia tomar à força grandes cidades ucranianas como Kharkiv. Elas apontavam que a captura de pequenas cidades como Bakhmut, que contavam com forte resistência ucraniana, levava muito tempo. Isso causava enormes baixas e destruição em massa.
Por esse motivo, as elites russas acreditam que as áreas rurais da região de Kharkiv que possam ser capturadas não devem ser vistas como um prêmio, mas sim como moeda de troca em futuras negociações. Por outro lado, na região de Kursk, as autoridades locais estão formando um batalhão de voluntários. Em resposta à entrada das Forças Armadas da Ucrânia na Federação Russa, as autoridades da região de Kursk decidiram criar novos batalhões de voluntários terroristas. O Kremlin teme anunciar uma nova onda de mobilizações diante do descontentamento de muitos cidadãos da Federação Russa com o comportamento da SBBO. Por isso, as autoridades locais estão formando seus próprios batalhões de voluntários. 29 de agosto, o governador interino da região de Kursk, Alexei Smirnov, anunciou um novo destacamento chamado Vars Kursk. Analistas do IE-Sedov decidiram analisar a situação dos batalhões de voluntários. Segundo Smirnov, o batalhão de voluntários cooperará ativamente com os quartéis militares e operacionais do Ministério da Defesa russo no combate ao terrorismo. Também fornecerá ajuda humanitária aos residentes. Cada voluntário deverá assinar um contrato de 6 meses, após o qual passará por um curso de preparação para novos combatentes. Somente depois desse curso é que receberão uma arma. O anúncio de recrutamento para o batalhão de voluntários foi publicado na internet em 24 de agosto. Vitaly Sarantsev, representante do grupo de forças ucranianas de Yarkov, disse que, seguindo o mesmo exemplo, o inimigo criou os destacamentos Vars Bryansk e Vars Belgorod. O Kremlin está satisfeito que as autoridades locais criem seus próprios batalhões de voluntários para que Moscou não tenha que anunciar uma segunda onda de mobilizações. Além disso, o Kremlin não quer chamar novamente soldados experientes do Donbass, que estão se esforçando para alcançar Pokrovsk. Em 12 de agosto, Putin disse que era necessário contar tanto com o exército quanto com a ajuda de voluntários para expulsar as forças armadas ucranianas da região de Kursk. O presidente da Federação Russa ainda não está disposto a tomar a impopular medida de declarar a mobilização, mas também está tentando recrutar soldados de todas as maneiras possíveis. Por fim, a Federação Russa oferecerá incentivos àqueles que se alistarem no exército por meio de contratos. As regiões russas estão se esforçando para aumentar o número de pessoas que assinam contratos para se alistar voluntariamente na operação militar especial e estão oferecendo novos incentivos. Além de pagamentos monetários, na Crimeia, aqueles que assinarem um contrato para se alistar no exército estão recebendo terrenos como presente. De acordo com o Ministério da Defesa russo, no primeiro semestre de 2024, cerca de 190 mil pessoas assinaram contratos para se unir à SWO, Operação Militar Especial. Esse número é bastante alto em comparação com as aproximadamente 302 mil pessoas recrutadas durante o período de mobilização parcial. O fato de que o serviço militar por contrato seja voluntário e apoiado por salários elevados é mais bem recebido pela população. Inicialmente, foi acordado que aqueles que se alistassem na SWO receberiam um salário mensal de 195 mil rublos, pagos pelo orçamento federal. No entanto, algumas regiões começaram a adicionar suas próprias contribuições a esses pagamentos. Por exemplo, em São Petersburgo, os participantes do exército recebem um pagamento único de 2,1 milhões de rublos além do salário, enquanto na região de Moscou, o pagamento é de 1,7 milhão de rublos. No Tartaristão, na região de Leningrado e em Karachay-Cherkessia, o pagamento chega a 1,5 milhão de rublos. Em outras regiões, os pagamentos giram em torno de 1 milhão de rublos. Em julho, Moscou deu um novo passo e começou a pagar 1.900.000 rublos a todos que se unissem à SBDO, independentemente de seu local de residência. Junto com todos os outros pagamentos, isso eleva o total para 2.195.000 rublos. Seguindo o exemplo de Moscou, a Crimeia também começou a oferecer terrenos àqueles que se unissem à SWO. A lei, que entrará em vigor em setembro de 2024, concede terras aos recrutas na Crimeia. Anteriormente, era exigido que a pessoa residisse na Crimeia para receber essas terras, mas agora essa condição foi removida. Segundo especialistas, esses pagamentos atrativos pelo serviço militar também têm um lado negativo.
Esses incentivos causam uma perda de mão de obra no setor civil. Em 2024, o número de pessoas servindo na SWO ultrapassou 600 mil. Isso cria um problema grave, especialmente em regiões com escassez de mão de obra. Atualmente, há 2,5 milhões de vagas de emprego em toda a Rússia, e o tempo médio para preencher uma posição aumentou para 3 meses. A diminuição no número de trabalhadores afeta negativamente a atividade econômica, especialmente nas áreas rurais. Por outro lado, Galiamov destacou que a operação em Kursk tem um significado mais profundo. Segundo Abbas Galiamov, a essência da operação das Forças Armadas Ucranianas em Kursk é mostrar ao mundo que Putin não dispõe de grandes recursos e que está longe de ser invencível. Há várias semanas, muitos ucranianos, russos e cidadãos de outros países se perguntam por que Putin não tomou medidas na região de Kursk. Há a impressão de que Putin está aguardando algo. Abbas Galiamov, estrategista político da oposição russa e ex-redator de discursos de Putin, declarou em uma entrevista que o significado mais profundo da operação em Kursk reside na destruição do persistente mito da invencibilidade e dos vastos recursos de Putin. É especialmente importante que isso seja visto não apenas no Ocidente, mas também na Rússia. O líder da Federação Russa colocou tudo o que tinha no Donbás. Mas mesmo lá, destacou o especialista, ele não controla a situação 100%. Putin está acumulando tropas e avançando lentamente sobre os cadáveres. Abbas Galiamov destacou que Putin não tem nenhum avanço especial no fronte ucraniano. Obrigado por assistir a todo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe like, deixe seu comentário. Até breve.